Então eu queria que você abrisse 1 Pedro capítulo 1, verso 12. 1 Pedro 1, 12. Claro, o capítulo inteiro, ele é muito precioso, vem falando da mensagem do Evangelho. Mas o verso 12 diz assim: a eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios. Deixa eu ler lá no que fica todo mundo lendo junto. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas. Por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Pai, obrigado pela Tua palavra, nos auxilia, Espírito Santo de Deus nos ajuda a trazer a mensagem que o Senhor nos fez entender, que é pelo Teu Espírito, para o Teu povo, para a edificação da Tua igreja, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, é com realmente pedido de graça de Deus, essa mensagem, buscarei que ela seja simples, porque eu creio no poder da simplicidade das coisas de Deus, porém, ela tem um tom desafiador para todos nós, você possa entendê-la com carinho. A ideia desse versículo central, a ideia central desse versículo é que os anjos desejaram pregar o Evangelho e Deus não concedeu aos anjos, e sim a quem? A nós. Veja que o próprio Deus, eu acho lindo essa atenção que Deus tem para com a igreja, para que a gente entenda o significado daquilo que nós estamos vivendo hoje, como igreja, como povo de Deus, aqui em Ceilândia, onde quer que você ande, onde quer que você ponha os pés, ali está o povo de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus. Para que a gente possa entender a mensagem, a expectativa que Deus tem a respeito daquilo que Ele nos deu, da nossa vida, do que a gente tem que fazer. Aqui está falando um pouco dos profetas, quando diz, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Certamente na sua versão diga, na minha diz aqui, anseiam acompanhar minuciosamente. Esse texto tanto diz que os anjos desejam, porque é uma tarefa nobilíssima. Diz que os anjos almejaram anunciar o Evangelho. E como se Deus tivesse dito, não é para vocês, são para os meus filhos. São eles que vão anunciar. Deus poderia do céu, e afinal de contas, o que Deus não pode fazer, ou não poderia fazer, ou não poderá fazer em qualquer tempo? Ele poderia todas as coisas, mas Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, e esse é o valor da encarnação de Jesus Cristo. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez um de nós, para nos anunciar o Evangelho. Perceba que Deus encarnou para anunciar o Evangelho, para ser o próprio exemplo, o modelo. Hebreus 4,15 diz que em tudo nós temos um sumo sacerdote nos céus, que em todas as coisas ele foi tentado, igual a nós. Jesus foi tentado em todas as áreas igual você é. Isso é muito profundo, esse versículo. Jesus não veio com vacina para não ser tentado, ou não veio vacinado para não pecar. Ele simplesmente e poderosamente não pecou, mas ele foi tentado, diz o texto, em todas as áreas. Isso é muito profundo. Mas ele se fez carne, um de nós, o Filho
o filho de mulher, nascido de mulher, o filho de Deus, o filho de Davi, que está dizendo várias questões proféticas. Quando diz o filho de Davi, está dizendo aquele que é digno do trono. Então, mais uma vez, quando Jesus é levado aos céus, o Espírito Santo vem e os anjos desejaram anunciar isso. Os anjos, a função dos anjos é mensageiro, é entregar mensagem. E vamos imaginar aqui uma viagem nossa, que os anjos disseram: mas que mensagem fantástica a gente vai receber agora, para entregar para o povo na terra, a mensagem do Evangelho. Já que somos mensageiros, certamente nós vamos entregar essa mensagem. E diz que os anjos desejaram isso. Mas Deus disse: não, são os meus filhos. Me lembro da pergunta de uma criança que um dia disse: por que Deus não acaba com o diabo, não mata o diabo, e a gente já vive feliz e vai todo mundo para o céu? E Deus, uma pergunta muito interessante de uma criança, mas é interessante quando a gente imagina que Deus tem seus caminhos misteriosos. Deus não tem pressa, porque Ele é soberano, Ele tem a segurança absoluta sobre todas as coisas. Ele não está com medo, com cuidado que alguma coisa aconteça fora da mão dele. Absolutamente. Isso é nula possibilidade. Nada o surpreende, nada o atinge, nada sai do seu controle. E Ele conduz a história. E no caminho perfeito Ele diz: não será os anjos. Não vão ser os mensageiros tradicionais, mas os mensageiros do Rei. Por que isso, queridos? E agora falando de o sermão, ou a palavra, ou a mensagem. Talvez a mensagem fique melhor. Eu vou tentar assim colocar. A palavra sem um pastor, a palavra sem você, a palavra sem Robério é a palavra. A palavra que saiu da boca de Deus, o Logos de Deus, o Rema de Deus, o Querigma, ela é a palavra. Ela é a palavra. E toda palavra dita não voltará vazia. Mas Deus escolheu, por isso que eu também escolhi esse texto, para ficar bem claro que Deus nos escolheu como mensageiros. E é um mandato que Ele nos entregou. Daí que não é a questão de ter Bíblia. Não é a questão de se existir uma palavra. Como dizem alguns irmãos nossos, de uma outra percepção doutrinária, diz: basta avisar, e aqueles que estão certos com Deus, que serão salvos, eles virão e encontrarão a palavra. Ah, não. A palavra é a palavra, mas Deus deixou um povo para anunciá-la. Deus deixou um povo para anunciá-la. O que eu quero dizer é que a palavra é palavra sem eu. Mas Deus não deixou só a palavra. Ele deixou a palavra, a mensagem e o povo mensageiro. Mensageiros do rei. Ou mensageiros do rei, embaixadores do rei, como bons batistas. O anúncio Deus concedeu aos seus servos, não aos anjos, mas aos seus filhos, filhos ruiós, filhos maduros, que administram as coisas do Pai. Separados pelo Pai, salvos pelo Filho e guiados pelo Espírito Santo. É assim que Ele escolheu. Foi assim que Ele escolheu. Uma mensagem, um pregador. Uma mensagem e o mensageiro. Primeiro ponto. A mensagem precisa do mensageiro. A mensagem, ela é a mensagem, ela é nobre. Mas Deus deixou a mensagem e deixou o mensageiro. Você, eu, nós. Deus conta conosco. A palavra precisa não é teologicamente correta para dizer sobre Deus. Deus não precisa de nada, mas Deus conta conosco. Ele nos convidou, Ele nos chamou para isso. Quero dizer num sentido humano, prático, que a mensagem precisa, não é Deus, mas a mensagem precisa do mensageiro. Para que você saiba que a mensagem, Deus contou que um ser humano, e não anjos,
não ele mesmo sendo Deus, ele deixou um ser humano, seus filhos, para levar a mensagem. E olhem, o fracasso de uma mensagem pode estar no mensageiro. Vou repetir. O fracasso de uma mensagem pode estar no mensageiro. A mensagem sem o mensageiro é letra que pode matar. Vou repetir. A palavra diz que a letra é morta. Hoje eu postei, porque eu estava lendo um livro sobre exatamente isso. E o livro está bem aqui. Cadê o livro que eu estava com ele na mão? Está ali em cima. E dizia assim: pregadores mortos não apenas fazem sermões mortos, mas sermões que matam. A letra mata. Por isso, o pregador pode matar através de uma mensagem que não foi a mensagem que Deus lhe deu, tampouco a mensagem que deixou-nos para pregar. Sim, tem muita gente comprometendo a mensagem. Muito mensageiro comprometendo a mensagem. Ah, mas vai invalidar a palavra? Não, entenda, não vai invalidar a palavra nunca perderá a sua força. Seca-se a erva e murcha-se a flor, e a palavra de Deus permanece para sempre. Mas a mensagem, como mandato, a missão que eu recebi, eu posso comprometer. A mensagem que eu tenho para entregar a esse mundo, por causa de problemas que o mensageiro, venha a ter, eu posso comprometer a mensagem que eu deveria entregar. Por isso, a Bíblia é o livro, mas Deus levantou os seus filhos para serem suas testemunhas. Lembra de Atos 1:8? Por que Deus não disse: mas recebereis poder e sereis o quê? Carteiros, que vai entregar uma mensagem, uma quentinha, uma marmitex da palavra, alguma coisa assim, um chip, um cartão SD, um pendrive, um CD, se ainda alguém tem um som de CD em casa. Mas ele disse: mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Queridos, eu quero dizer que nós somos parte da mensagem. A mensagem está acoplada em nós. Por isso o Filho de Deus encarnou. Por isso ele se fez homem. Por isso Deus não deu os anjos, são eles que vão pregar para eles. Eu gosto de ilustrar e dizer, seria, entre aspas, muito bom um anjo dizer assim: Dalmi, você precisa ser um homem assim, um pai de família assim, um marido assim, um trabalhador assim. E Dalmi ia se virar para ele e disse: é muito bom o senhor de asa falando isso, vem pagar boleto na segunda. Por isso que ele deixou para a gente, de cara e dente, pregarmos uns para os outros, porque nós somos testemunhas. Nós não somos apenas entregadores, nós somos a mensagem que vivemos, experimentamos e entregamos. Copeiros do rei. O que é que o copeiro fazia antes de dar a bebida ao rei? Ele tomava. Ele disse: seu rei, pode tomar, que eu já tomei e não morri. Essa era a função do copeiro. Então, por isso, quando a gente vai entregar uma missão, o pregador é parte dessa mensagem. Somos parte da mensagem. E daí a palavra testemunhas. Dizer: foi comigo assim. Ontem eu conversava com uma mulher e conversei com ela quase 40 minutos o testemunho dela. E ela contava a perda de um filho. O filho dela, 20 anos, foi assassinado. E ela contou tudo como aconteceu. Não vou repetir a história aqui, não é tempo para isso. Mas ela disse que quase um mês antes, Deus deu uma mensagem muito forte a ela. E ela disse: o que é isso que eu estou seguindo? E ficou muito assim, como fosse uma mensagem, ela não sabia bem o que era, mas tinha a ver com morte. E ela disse: ó Deus, engraçada a maneira que ela falou na intimidade dela com Deus: Deus, não precisa se preocupar, eu estou pronta. Meus filhos são criados. O mais novo era o de 20 anos. Eu estou pronta, pode me levar.
eu estou pronta. E Deus disse que queria conversar mais com ela, e ela então fez o propósito de todas as meia-noite, todos os dias ela parava para orar e se trancava no quarto de guerra dela, e orava toda meia-noite. E ela tinha 2 filhos, na verdade uma moça e 2 homens, e o destaque era para os 2 filhos homens, o mais velho e o mais novo de 20 anos, e ela orava pelos 2. Diz, quando foi um dia, Deus colocou no meu coração, esse está resolvido, é o outro, e ficava só um filho na mente dela. E ela continuou orando, e Deus só colocava aquele filho na mente dela, e até ela orou, cansou exaustivamente, e disse, Deus quer saber, ele é teu, e ele nunca será do diabo. E se o diabo intentarem tirar a vida do meu filho, em movê-lo do teu reino, leva meu filho antes. Foi a oração que ela fez. E ela um dia disse, filho, vá trabalhar, procura um emprego, está precisando. E esse filho foi trabalhar no dia que ela mandou o filho trabalhar. E nessa mesma noite, ela disse que umas 11 horas da noite, sentiu uma agonia, uma febre, uma coisa como uma febre interna. Quem aqui já sabe o que é isso? E todas as juntas dela começaram a doer. E ela disse, o que é isso? Ela levantou-se, a filha dela, filho, mãe, o que é que a senhora tem? Ela disse, não estou bem, mas está tudo sob controle. Foi para o jardim e começou a orar, e o despertador, meia-noite, tocou. Aí ele disse, minha hora de oração. Entrou para o quarto para orar. Eu disse que não ia contar a história, acabei contando. Pastor Roberto. E aí entrou, quando ela disse que entrou e ajoelhou-se e começou a orar, Deus disse, não ore mais. Ela disse que era uma coisa assim, trancou, disse, não ora. E ela ficou achando tudo muito esquisito. E aí não demorou, chegou a notícia. Esse, o filho dela, foi assassinado no primeiro dia de trabalho que foi. 20 anos, o menino conhecia a palavra. E ela disse que quando foi à delegacia, recebeu os documentos, o delegado, documento disse aqui seu filho, os documentos do seu filho, e disse, ele foi assassinado, não resistiu, ele foi morto. Ela disse, baixou a cabeça, chorou, foi para o jardim, pediu um momento para ficar só. Ela disse, se Deus não tivesse me chamado para conversar um mês antes, eu não sei o que teria acontecido comigo. Mas naquela hora que eu recebi os documentos dos meus filhos, Deus disse assim, lembra que eu estou com você já faz dias. E era isso. E ela disse, aquilo, apesar de uma dor tão profunda, foi de uma força que me sustentou como mãe. Como disse, Deus dizendo, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você, preste atenção, eu estou com você. E eu conversei ontem com uma mulher que, apesar de os olhos delas ficarem assim marejados, ontem ela disse, eu estou curada. Faz uns 3 anos, me parece. Eu estou curada, porque eu sei que meu filho está com Deus. Mas o diabo me cercou na morte do meu filho e tentou dizer de todas as maneiras, foi você que mandou seu filho trabalhar e ele morreu lá, foi você que matou seu filho. Ela disse que escutou gente, ligou para ela para dizer isso. Foi você que matou seu filho. Disse, não fui eu. Ela disse, eu repreendo você em nome de Jesus. Depois outra disse, foi o diabo que levou seu filho. Ela disse, também te repreendo em nome de Jesus. Meu filho sempre foi do Senhor. Meu filho está com o Senhor. Mas o que é que eu estou falando isso? E eu conversando com ela, contei o testemunho do pastor Vanderlei Marins, que perdeu 2 filhos no mesmo ano, os únicos 2 filhos que tinha. E eu disse, Deus de alguma maneira misteriosa, irmã Maria, te deu autoridade. Você já pensou que eu posso consolar alguém que perdeu um filho? Mas preste atenção, você tem autoridade para dizer a uma mãe como se vive o luto de um filho. Ela disse, eu sei disso. Deus tem caminhos poderosos que dá a cada um de nós, segundo o currículo que Ele tem para cada um de nós. E Ele nos faz compreender e entender. O Evangelho, a mensagem e o mensageiro é exatamente isso. Deus quer que nós anunciemos a mensagem que nós experimentamos. Com autoridade. Lembra que a palavra dizia? Jesus ensinava com autoridade, não como os fariseus. Que Ele ensinava, Ele era
e Ele é o próprio Deus. E essa é a diferença. Isso é o que Jesus quer da minha e da sua vida. Mensagem e mensageiro estão unidos. Você é uma carta de Deus para esse mundo. Eu sou uma carta de Deus para esse mundo. Nós somos a mensagem e o mensageiro ao mesmo tempo. Por isso, tenha convicção disso. Cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso Instagram, né, Valentina? Nós somos mensageiros de Deus e mensagem de Deus. Nós estamos ali falando a palavra e falando com autoridade, que nós sabemos o que isso significa. E é para isso que nós temos que dizer às pessoas o que significa poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Deus não unge coisas, Deus não unge livros, Deus não unge materiais, Deus não unge água, Deus ungiu pessoas. Deus quer ungir você, no sentido metafórico ou da oratória apenas. Eu quero dizer que Deus nos ungiu como seus filhos, pelo Espírito Santo, para levar a sua mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos falar essa palavra com coragem, com ousadia, com intrepidez, com poder. E sem poder do Espírito não dá para falar da mensagem. Como disse, a derrota de uma mensagem pode estar no mensageiro. Um sermão ou uma mensagem, segundo ponto, também é não apenas a mensagem. A mensagem é um legado. A mensagem é uma história. A mensagem é um testemunho. Não um testemunho que se conta apenas, mas um testemunho que eu sou. A testemunha que você é. A testemunha viva. O Pedro chama de pedras vivas. O que é isso? Pedras vivas. Olha só quando a palavra nos refere, sacerdócio real, nação santa. Joel, o profeta Joel disse, nós somos um povo poderoso, posto em ordem de batalha. Por isso que nós somos um testemunho, uma história, um legado. Todos nós em Cristo Jesus temos que ter uma história para contar. Muito mais ainda do que ter uma história para contar, nós precisamos ser uma história. Muita gente diz, minha vida é um livro aberto. Que seja um livro da palavra de Deus. Como diz uma frase, cuide no seu testemunho, porque ela pode ser a única Bíblia que alguém vai ler nessa vida. A sua vida é uma pregação. Charles Spurgeon disse, eu ensino o que sei, mas reproduzo o que sou. E aí fica a dica para os pais. Nós ensinamos o que queremos que eles aprendam, mas daqui a pouco você vai ver, eles fazem igualzinho você. Isso é testemunho, isso é legado. E a gente, claro, tem uma fase da criança que ela conta com isso, e ela acha que é isso, que todos nós somos os super-heróis. E depois eles vão percebendo, puxa, o herói tem defeitos. Só ele cresceu um pouquinho. Mas aí depois, mesmo com defeitos descobertos, tem o respeito devido. E bem-aventurado o filho que aprende respeito. E às vezes respeito não vem no DNA, só para avisar. Precisa ensinar. Que honra teu pai e tua mãe, os teus dias serão longos. Inverter é isso, desonra e teus dias serão curtos. Simples assim. Primeiro mandamento com promessa. Um sermão não se faz em 20 minutos. Um sermão se faz em 20 anos. Porque o sermão não é o que eu digo, o sermão é o que eu sou. O sermão não é o que você fala. O que você fala precisa de uma escora, de um suporte, de um apoio, de uma coluna, que é aquilo que você é. Aí o que eu falo tem valor. Não que sejamos
fariseus com réguas medindo tudo que todo mundo fala, encontrando e alfinetando pecados, porque isso é um papel do fariseu, secretário do Satanás. Nosso trabalho não é esse, mas o nosso trabalho é nos preocuparmos. E mesmo quando o diabo, o pai da mentira, vier afrontar você, levantar os teus pecados, apontar os teus pecados, você vai dizer o quê? Está pago, a cruz está vazia. Ele levou o cativo até o cativeiro. Eu não devo nada. Aquela notinha que tem embaixo da conta da CAES, né? Se essa conta já foi paga, desconsidere a cobrança. Diga isso a Satanás. Sua cobrança está desconsiderada, porque já está pago. Vaza, desaparece. Por isso, a palavra pregada tem que ser antes a palavra vivida. 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 Como já repeti aqui outro dia, Francisco de Assis disse: pregue a palavra. Pregue de todo jeito. Pregue com toda a força. Quando preciso for, fale. Sua vida é a grande pregação. A minha vida é a grande pregação. A grande mensagem somos nós. Nossa vida, maneira de ser. Claro que a gente vai, vez por outra, ver o dedo do diabo querendo e nos acusando. Às vezes não é ninguém, às vezes, meu Deus, o diabo diz, igual ficou dizendo aquela mãe há pouco aqui: foi você que matou seu filho. Foi você. Nem fui eu, nem você, Satanás. Deus levou meu filho para ele porque era dele. A gente precisa, como sacerdote e profetas de Deus, no sentido de proferir a palavra, sacerdotes e profetas, de abrir a boca e profetizar, temos que dizer aos homens, aos anjos, a Deus, diante de Deus, nós temos capacidade de ministrar ao reino espiritual. Isso é que nós somos, filhos ruiós, filhos maduros, filhos de Deus. Como outro dia falei aqui, Deus soberano, categoria angelical, segunda categoria, terceira categoria, o reino humano. Mas o reino humano dos filhos age em nome do Pai. E foi para isso que Ele deixou você aqui na terra. Abra a boca e diga: não é assim. Em nome de Jesus, o que é que nós dizemos? Quando nós dizemos há poder no sangue de Jesus, quando nós dizemos em nome de Jesus, você está falando como profeta, como servo de Deus, está ministrando espiritualmente. Ministrando espiritualmente. A palavra pregada tem que ser vivida, testemunho. A obra da mensagem é testemunho, evangelismo e joelho no chão. Um sermão, uma mensagem é o mensageiro. Uma mensagem é o testemunho. E uma mensagem é o poder do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. O apóstolo Paulo disse: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu posso conjecturar, eu posso pensar, posso imaginar, mas a minha pregação ela conta. Minha pregação, ela é subsidiada. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou aqui falando para ninguém fazer fórmulas de unção. Vou preparar a unção de domingo, vou preparar. Esse negócio fica parecendo magia. Mas o apóstolo Paulo também está dizendo: o meu respaldo é o que Deus fez na minha vida, o meu respaldo é o meu testemunho pela graça de Jesus Cristo na cruz. A minha mensagem é baseada e fundamentada, confiada no poder do Espírito Santo de Deus. E para isso Ele nos deu a autoridade de sermos feitos filhos de Deus, para dizermos em nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse: a minha mensagem não é de sabedoria humana. Lembra de 1 Coríntios 13, quando diz assim,
sem amor, eu serei apenas como um símbolo que tine. Sabe como é um símbolo que tine? É um prato da bateria. Se fosse mais fácil, eu ia ali bater agora. Pronto, foi a mesma coisa, não foi? E daqui a pouco passa. Causou efeito aonde? Só nos tímpanos. Só nos tímpanos. Causou nada na vida de ninguém. O apóstolo Paulo diz que a obra feita sem amor é assim. A obra feita sem o Espírito Santo é assim. Eu lembro do texto da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, quando diz: aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Às vezes tem gente fazendo a obra de Deus sem nenhum discernimento. Está fazendo a obra, não sabe nem como é. Ela acha que é pela destreza da sua mão, da sua sabedoria, da sua inteligência humana. O apóstolo Paulo dizendo: não, a minha obra é do poder do Espírito Santo, porque assim nenhuma obra é vã no Senhor. Não serei como um símbolo que tine, como um barulho de uma lata que bate. Minha mensagem é no poder do Espírito Santo. E aí a frase que há pouco falei, E.M. Bounds: homens mortos não produzem apenas sermões mortos, mas produzem morte nos seus sermões. É muito interessante isso. Uma palavra dita, qual seja a circunstância, de um púlpito a um encontro com alguém na rua, no trabalho, como alguém que conhecia essa mulher, alguém que era íntimo, familiar a ela, chega para ela no momento de luto, essa mulher do testemunho, e diz: foi você que matou seu filho. Essa palavra vem de onde? Me diga. Do inferno. Como um rato que quer entrar pelas frestas da sua vida para destruir, dardos inflamados do maligno. Gente da família, queridos e amados, celebravam o Natal junto, Ano Novo junto, aniversário junto. Chega e diz uma palavra dessa, uma palavra do diabo. Se encontra alguém fraco, paradoxalmente ela disse: Deus me fortaleceu antes, Deus me preparou para levar meu filho. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Nós somos fracos, e eu até disse a ele: é a força na fraqueza, minha irmã. Quando você estava parecendo fraco, Deus tinha te fortalecido misteriosamente. Mas as palavras, dados inflamados do maligno, às vezes promovidos, pode até ser uma oratória excelente, uma exegese explicada, uma homilética perfeita e uma ortodoxia louvável. Olha só. Ortodoxia é a maneira de crer certa, querido. Às vezes você crê certo e faz errado. Todos os grandes homens da Bíblia pecaram, não é porque criam errado, é porque fizeram errado. Sabiam certo, fizeram errado. Foi assim desde Adão, foi assim com Davi, foi assim com Salomão. Sabiam a verdade, e não foi a questão de saber o errado, eles sabiam certo, mas fizeram errado. Por isso, faça como Jesus disse, faça como o publicano: ó Deus, tem misericórdia de mim. Essa é a oração que agrada o coração do Pai. Sim, eu lembro aqui na Escócia, quando uns irmãos foram lá num grupo visitar algumas igrejas, com muito sofrimento, algumas igrejas em sofrimento lá, fechando inclusive. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Então chegou lá no meio da pregação, e um brasileiro chegou e silentemente sentou lá nos últimos bancos e ficou lá. E de repente o pregador chegou, e que coisa impressionante, o cara falou, pregou, uma oratória, arrebentou, como diz a história, uau! E ele terminou e disse: gente do céu, vou lá falar com os irmãos. Você está visitando nossa igreja? Fácil de ver que tinha um visitante, igreja pequena. Ele disse: eu fiquei, mas eu estou impressionado com a igreja de vocês, eu queria conhecer o pastor. Eu disse: não, ele não é pastor não, ele é um ator que a gente contratou para pregar para a gente todo domingo. Creiam, não é história não, verdade. Nós contratamos um ator para pregar para a gente, para animar a gente, porque não tem pastor aqui há muito tempo. A gente paga esse moço para ele ter toda essa, fazer esse drama
Ser artista é fácil, queridos. Exegese, ortodoxia e mais tudo. Mais do que ortodoxia, nós precisamos de ortopraxia. Não é apenas a maneira de crer, a maneira de fazer, a maneira de ser, o testemunho, a sua vida com Jesus. É ela que vai falar. Porque existem muitas palavras. Olha, deixa eu dizer uma coisa. No deserto, o diabo veio tentar Jesus com a palavra. E sabe como era o nome dele? Satanás. Ele fala a palavra também. Não vim aqui para assustar ninguém, mas só para dizer que há caminhos que parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. E hoje, como mensageiro que todos nós somos, nós precisamos entender, porque nós estamos nessa terra para dizer que tem jeito, Dona Maria, tem esperança, tem jeito para o seu filho, tem jeito para o seu casamento, tem jeito para a sua empresa, tem jeito para as suas finanças, tem jeito, vamos orar agora. Não é pelo que sou, mas é pelo Evangelho, a palavra que eu pego, no poder do Espírito Santo. Vamos orar, irmãos, eu estou com esse negócio. Eu não oro amanhã, se você me enviar, eu vou orar agora. Se você disser, ore por mim, eu disser agora, porque amanhã vai que eu não oro, eu digo que vou orar, estou mentindo. Então nós vamos orar agora, eu resolvo agora. Desde que eu, há um tempo atrás, trabalhava na convenção ainda, que eu decidi isso, resolva as coisas na hora. Resolva as coisas na hora. Se é uma ligação, se é um zap, nem que você dê um legal lá, mas faça na hora, porque depois eu não lembro mais. Depois você não vai lembrar mais. Então, se é para pedir oração, ore na hora. Porque pessoas precisam, às vezes, de uma palavra. A oração, a exegese, tudo isso pode ser feito por um ator, por um advogado, mas vai ser muito diferente quando acontecer na vida de alguém que é ungido por Deus, alguém que é usado por Deus. A pregação pode ser teologicamente, inclusive, correta. Eu não vou contar mais, meu horário já se foi. Meus diretores estão ali dizendo que meu horário já se foi. Mas eu já estive num contexto de evangelismo, e foi comigo mesmo essa história. E eu fui visitar uma mulher e ela disse, você é da lei dos crentes? Eu disse, sim, eu vim aqui para falar que Deus tem um plano na sua vida. Disse, não, eu quero saber se é da lei dos crentes. Eu vim aqui para falar do amor, mas eu quero saber se você é da lei dos crentes. Aí eu não tinha mais, eu digo, do jeito que o senhor está dizendo, sou da lei dos crentes. Ela disse, não, é porque meu marido faz 2 meses que foi assassinado, e todo mundo sabe quem foi. E veio um povo da lei dos crentes lá da sua lei aí, e disseram o seguinte, que eu deixasse de orar, deixasse de chorar, deixasse de ser besta, que não tem jeito, meu marido já morreu, sem Jesus já foi para o inferno, isso aí está resolvido. Olha o evangelismo, presta atenção. Eu não estou contando que ninguém me disse, não, estou contando que eu ouvi, fui eu que abordei essa pessoa. Aí ela disse, meu marido está no inferno, então quem matou ele está 7 infernos para baixo. Ele disse, não, que ele está vivo, se ele aceitar Jesus, ele vai para o céu. Então, o senhor me explica essa lei dos crentes, que manda meu marido, um pai de família, que sustentava esses filhos tudinho aqui, está no inferno, e quem matou ele vai para o céu. Como é essa lei de vocês? Isso é a mensagem que foi entregue a alguém. Palavras, talvez teologicamente verdadeiras, mas propositadamente do inferno para aquela mulher. Do inferno. Da boca do diabo. Por isso que a mensagem conta com o mensageiro. A mensagem conta com uma história de amor que eu vivi com ele. E a mensagem conta com o poder do Espírito Santo. O estudo pode ser profundo de exegese, pode ser 1000 coisas, mas se faltar o Espírito Santo, é como muitos dizem, sobre a história da unção. O que é unção? Já ouvi várias frases sobre isso, lembrando delas agora. A gente já sabe que unção, a pessoa diz, eu não sei dizer o que é, eu só sei dizer quando não tem. Já ouviu falar nisso? Unção, eu não sei dizer o que é, eu só sei dizer quando ela não está. E outro diz que unção é porque uns são, outros não são. Mas, queridos, queria terminar com a história do Salmo, da recitação do Salmo 23. Não vou ler o Salmo 23, é uma história, muitos devem conhecer. Um jovem pediu ao pastor, no meu coração hoje
antes de começar o culto, eu queria recitar o Salmo 23. Ah, irmão, que bênção. E aquele jovem veio e recitou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de pasto, água tranquila refrigera a minha alma. Preparas uma mesa perante mim, ainda que eu ande no vale escuro como a morte, a tua vara e o teu cajado me consola, e habitarei na casa do Senhor para o dia sem fim, amém. Aí, igreja, glória a Deus, amém, glória a Deus. E que bonito, né? Que bonito. Eu brinquei um pouquinho aqui, mas ele simplesmente recitou o Salmo 23. Daqui a pouco, um ancião, vozinho da igreja, ele disse: pastor, eu senti esse salmo, eu também queria recitar ele, o senhor permite? Eu disse: meu irmão, de novo, deixa eu recitar o salmo. E ele veio, trôpego, devagarzinho, veio até o lugar e começou a falar. Talvez, e com certeza de uma maneira diferente, disse: o Senhor é meu pastor, nunca me faltará. Me faz deitar em verdes pastos, guia-me pelas veredas da justiça por amor do nome dele. Ainda que eu andasse no vale escuro como a própria morte, não temeria mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Eu só tentei também fazer aqui uma ilustração, mas isso, quando ele terminou de narrar, ele contava como se aquilo tivesse saindo das entranhas dele. Ele falava de alguém que tinha muita intimidade. E disse que quase toda a igreja estava chorando quando ele terminou de contar e recitar pela segunda vez, no mesmo culto, o mesmo salmo. E aí, no fim do culto, na conversa com o pastor ali na saída, alguém disse: pastor, por quê? Me explica por que o jovem contou, e depois o irmão fulano foi contar, foi recitar, e foi tão diferente. E aí, o pastor discretamente disse: o rapaz conhecia o Salmo 23. O ancião conhecia o pastor do Salmo 23. E essa é a diferença de saber uma mensagem e de conhecer quem mandou a mensagem. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos mandou uma mensagem de amor do teu coração, quando enviou o seu Filho Jesus a morrer numa cruz por nós. O preço do nosso pecado, o castigo que nos traz a paz, por tuas pisaduras nós fomos sarados. Mas mais do que isso, o Senhor nos salvou, nos redimiu, e agora nos colocou como mensageiros dessa mensagem que recebemos, que vivemos, que experimentamos, desse Deus que conhecemos, do Espírito que nos queima e nos guia e nos conduz e nos dá coragem, intrepidez e poder para anunciar outra vez essa mensagem aos nossos irmãos, aos nossos queridos. Ó Deus, no nome de Jesus, a Igreja Batista Conexão, essa história que o Senhor tem conosco e os sonhos que o Senhor tem para nós, nós cremos, queremos e recebemos do Senhor todos os teus sonhos, mas nós queremos cada dia aprender mais do Senhor, não apenas aprender uma mensagem, mas entender que a mensagem requer de nós, mensageiros, o amor, a vida, a experiência de termos vivido esse testemunho, de termos passado por essas águas, de termos bebido da água da vida, termos comido do pão da vida. Ó Deus, nos abençoa. A tua palavra diz que o Senhor prepara nossas mãos para o combate, prepara-nos para a luta, nos adestra as mãos para lutar. Ó Deus, nós pedimos como mensageiros teus,
que também sejamos conscientes do poder dessa mensagem que está em nós, do poder que o Senhor nos concedeu, como mensagens e mensageiros nesse mundo, sal da terra, luz do mundo. Que dia 13 aqui seja, ó Deus, um grande espalhar desse sal e dessa luz nessa comunidade, não somente dia 13, mas todos os dias. Ó Deus, traz aqui dessa cidade, dessa comunidade, dessa região. Nós abençoamos todas as demais igrejas que estão nessa rua e nessa região. Mas nós queremos dizer que nós estamos aqui para isso, para anunciar a Tua palavra. A palavra que nos tocou, nos transformou. A palavra que está em nós pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, no nome de Jesus, usa-nos, usa a Tua igreja. Usa cada um dos irmãos, usa-nos, ó Pai, a partir de hoje à noite e ainda mais, dessa semana ainda mais. Toma nossas vidas como mensagens e mensageiros da Tua salvação. É assim que eu te oro, no nome de Jesus. Deus, obrigado por esse encontro, por essa celebração. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo congregar, por ver os irmãos, pelos testemunhos, pelas orações, pelas ofertas, pela palavra. Ó Deus, por ver os nossos irmãos, vermos uns aos outros. Obrigado por essa pandemia que já passou em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado pelo que o Senhor está fazendo no Brasil e no mundo. Eu te peço pela nossa nação, o Senhor sabe quantas vezes já pedi nesse dia que se chama hoje, pelo meu país, pela minha nação, pelos poderes da nossa nação. Eu te peço, Deus, sobre o Brasil, tem misericórdia, Deus, salva essa nação. Eu te peço no nome de Jesus, abençoa o nosso presidente. Eu te peço no nome de Jesus. Deus, obrigado por esse encontro, por essa celebração. Eu te oro assim, nos envia, ó Pai, como mensagem de mensageiros a esse mundo, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos de trabalhos, todos aqueles que nos seguem nas redes sociais, hoje e sempre. Ó Deus, obrigado por tudo, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém e amém.